Boa tarde, turma. Hoje iremos falar sobre o trabalho e o desenvolvimento tecnológico. Observem as fotos a seguir. Escreva em seu caderno o que mais chama a atenção em cada foto. Descrevam as atividades de trabalho mostradas em cada foto. Vamos lá? A primeira foto, trabalhadores executando uma atividade. Cada foto, trabalhadores exercendo atividades diferentes, porém todas têm a mesma importância para a sociedade. Agora responda em seu caderno. Quais dessas fotos você associa à modernização das atividades de trabalho? De onde vem a energia necessária para movimentar máquinas, equipamentos, veículos que aparecem nessas fotos? Lembrando que já estudamos as fontes de energia. A agricultura. No início da prática da agricultura, os instrumentos utilizados eram muito rudimentares: pedras afiadas, lascas de ossos, galhos de árvores. Com o tempo, foram inventadas diversas ferramentas, máquinas e equipamentos. A agricultura foi inovando. Se desenvolveram novas técnicas de cultivo e as técnicas que já existiam foram melhoradas. Foram criados os fertilizantes químicos para produzir mais alimentos, combater insetos, ervas daninhas e doenças que prejudicavam as plantações. Com a modernização, é possível aumentar a produção agrícola utilizando menos trabalhadores rurais. Tecnologia na agricultura. O desenvolvimento da tecnologia da informação permitiu avanço em todas as áreas, inclusive na agricultura. Os drones são veículos aéreos não tripulados de pequeno porte. Eles são comandados à distância por controle remoto. São equipamentos com câmera que captam imagens com precisão por GPS. A imagem aí de drones sendo utilizado na agricultura. Os drones na agricultura sobrevoam as áreas de cultivo, coletam imagens com grande resolução e captam dados com precisão. As imagens e os dados são analisados e fornecem informações que ajudam o agricultor a controlar melhor a produtividade. Na pecuária, rações nutritivas, alimentos complementares foram produzidos para que os animais engordem mais rapidamente e estejam prontos para o abate. Vacinas para a prevenção de doenças que atingem os animais foram desenvolvidas. Novas técnicas de criação e de reprodução de animais e a utilização de máquinas e equipamentos contribuíram para o aumento da produção de carne, leite e couro. A tecnologia também está presente na pecuária. Brincos de chip são colocados nos animais para rastrear o rebanho. Os drones também são utilizados para monitorar os animais no pasto. As atividades extrativistas, praticadas de forma industrial, vêm se modernizando rapidamente. Embarcações utilizadas na pesca são equipadas com radares que localizam os cardumes. Isso aumenta a quantidade de pescadores e torna a atividade pesqueira mais precisa e produtiva. Embarcações constituem verdadeiras indústrias em alto mar. Elas têm instalações fabris com capacidade de processar
e armazenar o pescado. Enquanto isso, a pesca continua. No extrativismo mineral, a utilização de técnicas avançadas e equipamentos modernos, além de mão de obra especializada, aumentou muito a produção mineral no Brasil. Também são utilizados nas atividades extrativas. Eles fazem o levantamento do relevo da área onde as minas a serem exploradas estão, localizam e monitoram jazidas, entre outras aplicações. São os drones sendo utilizados nas atividades extrativas. Modernização. Muitas indústrias e institutos de pesquisas agropecuárias vêm desenvolvendo máquinas, equipamentos, sementes melhoradas e novas técnicas de produção, contribuindo para a modernização das atividades agrícolas e pecuárias. Laboratório de Biotecnologia. A indústria. Nos dias de hoje, as indústrias produzem grande quantidade do mesmo produto em pouco tempo. Isso é possível graças aos avanços tecnológicos das máquinas, dos equipamentos e do modo de produzir. Cada vez mais, os equipamentos de alta tecnologia, como os robôs, têm substituído operários na produção industrial. Técnicas e modos de produzir. As técnicas e modos de produzir mercadorias mudaram bastante, mas o processo de transformar recursos naturais ou matérias-primas em mercadorias é bem mais antigo. Inicialmente, a forma de produzir mercadorias era artesanal e familiar. As famílias produziam nas suas próprias casas para consumo próprio. Artesanato era um modo de produção feito para o consumo próprio da família ou para atender encomenda, movimentando um pequeno comércio. O artesão era o trabalhador que produzia os bens. O trabalho era feito um a um na própria casa do artesão e dependia da habilidade dele. Com o tempo, a população aumentou e o artesão passou a contratar ajudantes e dividir as tarefas. Surge então a divisão do trabalho. Cada artesão realizava uma etapa da produção, diminui o tempo para produzir e aumenta a quantidade produzida. Manufatura. O trabalho deixou de ser familiar e passou a ser realizado em grandes oficinas que reuniam vários artesãos. Esses artesãos recebiam salários pelo trabalho realizado. Surgiu então o modo de produzir conhecido como manufatura, que é um sistema de produção artesanal com a divisão do trabalho. A divisão do trabalho, manufatura surgindo aí. Inovações. Entre os séculos 17 e 18, o comércio se intensificou, estimulando o crescimento das manufaturas. Vários proprietários de manufaturas investiram no desenvolvimento de técnicas avançadas de produção para aumentar a quantidade de produtos fabricados. Então surge um novo cenário. Invenções. Neste contexto surgiram invenções como a máquina de fiar, que é o tear mecânico, e a máquina a vapor. Com as invenções e máquinas de produção, surgia no século XVIII um novo modo de produzir. A maquinofatura ou indústria moderna. Nesse novo modo de produzir, os trabalhadores deviam apenas operar as máquinas,
não precisavam mais do conhecimento de todas as etapas da produção de mercadorias. A indústria passou a produzir mais mercadorias em menos tempo, reduzindo custos e aumentando lucros. Vamos lá, mãos à obra. Copie as perguntas e responda em seu caderno. Número 1. Quais as consequências da modernização na agricultura? Pesquise o que é tecnologia da informação. Número 3. Como a modernização da agropecuária pode contribuir para o aumento da produção de alimentos e de matérias-primas? Número 4. Cite exemplos de como o desenvolvimento tecnológico pode ser aplicado nas atividades do campo. Número 5. A modernização das técnicas e equipamentos utilizados na agricultura beneficiou igualmente a todos os agricultores? Você concorda com essa afirmação? Explique sua resposta. Número 6. Quais as diferenças no modo de produzir mercadorias entre o artesanato, a manufatura e a indústria moderna? Responda com atenção. Até o nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. Dê suas sugestões para que possamos melhorar sempre. Faça as atividades com capricho. Beijos e até o próximo encontro. Uma imagem do maquinário das fábricas na Revolução Industrial, século XVIII e XIX.